Novo Procurador-Geral da República reage à informação de que Rodrigo Janot planejou matar o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Augusto Aras classificou a atitude como inaceitável. 2 pessoas morrem vítimas das fortes chuvas em Manaus. Para a gente sair daqui foi a maior dificuldade, porque foi muito rápido quando a água entrou. Choque entre trens do sistema de veículo leve sobre trilhos deixa mais de 30 pessoas feridas em Fortaleza. Ai, meu Senhor! A OAB do Rio aponta falhas na investigação do caso da menina Ágata, morta com um tiro no Rio de Janeiro. Vários policiais com lanternas percorrendo as ruas e tirando projéteis. Homem é preso depois de manter mulher refém dentro de carro na zona oeste de São Paulo. Um micro-ônibus é incendiado no 9º dia de ataques criminosos no Ceará. Crise no Fluminense. Torcedores invadem o centro de treinamento do clube para protestar contra o time. As eleições para presidente no Afeganistão são marcadas por atentados. Uma mistura de produtos naturais vira uma grande arma para combater o mosquito Aedes aegypti. Neymar volta a marcar gol decisivo em vitória apertada do PSG no campeonato francês. E time feminino do Flamengo protagoniza a maior goleada da história, 56-0. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Um sequestrador foi preso depois de manter uma mulher refém por mais de 2 horas dentro de um carro na zona oeste de São Paulo. O criminoso se preparava para receber o dinheiro cobrado pelo resgate quando foi surpreendido pelos policiais. O sequestro aconteceu no quilômetro 18 da rodovia Raposo Tavares. Uma estudante universitária ia de carro para a faculdade quando foi interceptada por criminosos em uma moto. Armado com um revólver, um dos bandidos assumiu a direção do carro e levou a jovem até o estacionamento desse supermercado, na mesma rodovia. Como ela estava sem dinheiro e sem o cartão do banco, os criminosos exigiram um resgate. O namorado dela, que é tenente do Exército, foi proibido de desligar o celular durante toda a negociação. Mesmo assim, ele procurou a polícia militar. Os criminosos faziam muitas ameaças. Ele estava na minha cabeça, Depois de ficar 2 horas e meia em poder dos criminosos, a vítima foi trazida para cá, para essa lanchonete, onde o resgate seria pago. O sequestrador guardou o revólver na mochila e ficou abraçado com ela lá dentro para fingir que eles eram namorados. Os PMs identificaram o suspeito e o abordaram. Guilherme Lopes da Silva, de 22 anos, ainda tentou fugir, mas acabou preso. O carro da estudante que tinha sido abandonado na rodovia foi recuperado. O outro sequestrador conseguiu escapar. Falhas na investigação do caso Ágata podem dificultar o trabalho da polícia do Rio de Janeiro para descobrir de onde partiu o disparo que matou a garota. De acordo com a OAB, policiais foram vistos recolhendo projéteis no local horas depois de a menina ter sido baleada. Segundo a Comissão de Direitos Humanos da OAB, os projéteis disparados podem ter sido recolhidos. Nós temos informações concretas de que depois do ocorrido, depois que as pessoas saíram, vários policiais com lanternas percorrendo as ruas e tirando projéteis, recolhendo vestígios do que teria acontecido. Para a OAB, houve falhas na investigação feita pela Polícia Civil, a começar pela Kombi, onde Ágata foi baleada. De acordo com a entidade, o veículo foi lavado antes de passar pela perícia. É fato, a Kombi não teve o devido tratamento, o local foi desfeito. Um laudo comprovou que o fragmento do projétil encontrado no corpo de Ágata é compatível com o de uma bala de fuzil. Mas os peritos admitiram que não vai ser possível determinar de qual arma partiu o tiro. Para tentar esclarecer o caso, a polícia marcou para a próxima terça-feira uma reprodução simulada no Complexo do Alemão, no mesmo horário em que a menina Ágata foi baleada. A Ágata Félix, de 8 anos, foi atingida quando voltava para casa na companhia da mãe no último dia 20, no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. A família afirma que não havia tiroteio.
Os PMs que realizavam patrulhamento na área disseram que foram atacados. 20 pessoas já prestaram depoimento, entre elas 11 policiais, todos na condição de testemunhas. Uma semana após a morte de Ágata, moradores do Complexo do Alemão fizeram uma manifestação. O avô da garota pediu justiça. Quem fez isso, pagar pela sua responsabilidade. Nos últimos 12 anos, 57 crianças foram mortas por balas perdidas no estado do Rio. A maior parte delas tinha entre 7 e 14 anos. Quase 60% das vítimas eram meninos negros. Os casos aconteceram com mais frequência na Zona Norte Carioca e na Baixada Fluminense, quase sempre em favelas. Na maioria dos casos, a família fica completamente desamparada pelo poder público. Nenhum apoio psicológico, financeiro e a autoria do crime não é elucidada. Foi o que aconteceu com a família de Jennifer Silene Gomes. Ela foi a primeira criança vítima de bala perdida de 2019. Morreu em fevereiro, em frente ao bar da mãe, em uma favela da Zona Norte do Rio. Falaram que ia arcar com tudo. Depois desse dia, nunca mais. Não me procura, não fala nada. As polícias militar e civil do Rio de Janeiro ainda não se pronunciaram a respeito das declarações da OAB. Sobre o caso Jennifer, mostrado na reportagem, a Secretaria de Vitimização do Rio informou que vai entrar em contato com a família da menina. 37 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo 2 trens do veículo leve sobre trilhos, o VLT de Fortaleza. Meu Deus! A colisão destruiu a parte da frente dos 2 veículos leves sobre trilhos, conhecidos como VLTs. Tem um cara correndo ali em direção do VLT, deve ter algum ferido, provavelmente. Essas imagens mostram o momento em que os passageiros desceram dos trens e caminharam pelos trilhos à procura de uma saída. Nós conseguimos sair do trem, olha aí como é que ele está. Como os maquinistas especificamente estavam presos na ferragem, a gente teve que usar desencarceradores, equipamentos que a gente pudesse fazer a liberação, a extração dessas vítimas. João Vitor sofreu um corte na orelha. Ele conta que com a batida, todos os passageiros foram arremessados ao chão. Eu fui arremessado, eu bati a orelha, tá cortado aqui. Teve gente que saiu, que colar cervical, todo imobilizado. Na hora não dava para abrir as portas. 37 pessoas ficaram feridas, a grande maioria apenas com escoriações. Somente os 2 maquinistas ficaram em uma situação mais complicada. Eles ficaram presos às ferragens e tiveram que ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros. Os maquinistas foram imobilizados e levados conscientes para um hospital de trauma de Fortaleza, um deles com fraturas nas pernas. As demais vítimas foram encaminhadas em ambulâncias para outros hospitais de menor porte. O VLT passa por 22 bairros de Fortaleza e faz conexão com 2 terminais de ônibus. Os veículos circulam em operação assistida, sem pagamento de tarifa, porque 2 das 10 estações para embarque e desembarque de passageiros ainda estão em obras. Ainda não se sabe o motivo do acidente. De acordo com a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos, vai ser realizada uma perícia no local. Um romeiro morreu atropelado por um ônibus a caminho do Santuário de Aparecida, no interior de São Paulo. A vítima estava na companhia de outros 2 amigos. Iria até a Basílica de Aparecida para agradecer pelo sucesso de uma cirurgia. Os outros homens não se machucaram. Manuel dos Anjos, de 47 anos, foi atingido por um ônibus de uma banda católica. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os 3 caminhavam pelo acostamento da rodovia Dutra quando o motorista do coletivo perdeu o controle do veículo. Os integrantes da banda Rosas de Saron lamentaram o ocorrido e o show que fariam neste sábado foi cancelado. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Aumentou em mais de 600% o número de casos de dengue este ano em relação ao mesmo período do ano passado em todo o Brasil. E na luta contra a proliferação do mosquito que transmite a doença, pesquisadores da Unicamp desenvolveram, Solange, uma mistura simples e barata que se transforma em um larvicida natural. Amido de milho, óleo de tomilho e água, nada mais.
Os ingredientes misturados em laboratório, sob forte pressão e altas temperaturas, se transformam nessas pedrinhas. Solução descoberta por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas no combate ao Aedes aegypti, ainda na fase de larvas. O óleo de tomilho, ele tem 2 componentes que são ditos como os responsáveis por essa ação larvicida. Ele acaba por distrair ou modificar um pouco, evitar que o mosquito crie uma resistência tão rápida quanto a resistência que ele desenvolve para moléculas sintéticas, que são moléculas muito mais simples, ou moléculas que ele entende, ele consegue se adaptar muito mais rapidamente. O material não é tóxico para humanos ou animais de estimação e é capaz de eliminar 99% das larvas. 1 grama do produto é o suficiente para 100 ml de água. Além da eficácia, o custo é um atrativo, R$ 30 o quilo. O que faz essa uma substância prática é que a cada contato que ela tem com a água, ela libera apenas 20% da quantidade necessária para matar as larvas. Sendo assim, ela pode ser usada mais de uma vez. Os pesquisadores estimam que a quantidade que a gente colocar aqui seja capaz de durar até 5 ciclos de chuva, ou seja, um verão inteiro com a mesma eficiência. A mistura começa a liberar a toxina após 3 dias na água, tempo que o ovo leva para virar larva. Metade dos focos do Aedes aegypti está em pequenas quantidades de água, como a que fica nos vasinhos de plantas que a dona Valdívia tem em casa. Eu tive dengue alguns anos atrás e eu não quero ter de novo, então eu tomo bastante cuidado em relação às plantas. Apesar de gostar delas, eu tomo bastante cuidado quanto à água que fica parada, né? Segundo o Ministério da Saúde, 485 pessoas morreram em consequência da dengue este ano, a maioria em Minas Gerais e São Paulo. Houve aumento também nos números dos casos de Zika e chikungunya, doenças que também são transmitidas pelo Aedes aegypti. Mas a substância encontrada pelos pesquisadores da Unicamp ainda depende de investimentos para chegar ao mercado. O nosso papel na universidade, a gente patenteou e a gente não consegue daqui comercializar. Então precisamos de parceiros, de pessoas, organismos interessados em produzir isso para distribuir para a população ou para comercializar, para deixar disponível. Futebol. Pelo Brasileirão, o líder Flamengo vai empatando em 0-0 com o São Paulo no Maracanã, na estreia do técnico Fernando Diniz no Clube Paulista. Na Europa, Neymar decidiu de novo e garantiu mais uma vitória do Paris Saint-Germain no campeonato francês. O jogo era contra o Bordeaux, fora de casa. Em contra-ataque rápido, Mbappé cruzou rasteiro e Neymar só completou para fazer o único gol da partida. Na Espanha, Luís Soares, por cobertura, fez o primeiro do Barcelona contra o Getafe. Júnior Firpo aproveitou o rebote do goleiro para ampliar. Pelo campeonato italiano, a Juventus abriu o placar contra a Spal com esse golaço de Pjanic. Cristiano Ronaldo, de cabeça, ampliou. Felipe Coutinho fez um dos gols da vitória por 3-2 do Bayern de Munique sobre o Paderborn, pelo campeonato alemão. Na Liga Inglesa, Gabriel Jesus mergulhou de cabeça para abrir o placar para o Manchester City contra o Everton. A vitória por 3-1 manteve o City 5 pontos atrás do líder Liverpool, que derrotou o Sheffield com esse chute da entrada da área de Wijnaldum, que o goleirão aceitou. E o jogador peruano Christian Cueva, meio-campo do Santos, foi suspenso preventivamente do clube depois de se envolver em uma briga em uma casa noturna. O vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem arremessando algo em Cueva. O jogador revida e é contido por 2 pessoas. Nos últimos 4 meses, o meio-campista, que é a segunda maior contratação do time paulista, disputou apenas uma partida com a camisa do Santos, em um jogo contra o Flamengo no Maracanã, há 2 semanas. Este sábado foi um dia histórico para o futebol feminino do Flamengo. Veja por quê. A equipe rubro-negra entrou em campo pelo Campeonato Carioca e venceu por nada menos do que 56-0. Isso mesmo, 56-0 contra o time do Greminho. É o maior placar da história da competição. O jogo teve 2 artilheiras, Raíza e Flávia, que marcaram 11 vezes cada uma. Tanto gol deixou a torcida impressionada e muita gente sem voz.
Um navio carregado com mais de 500 mil livros está ancorado no Rio de Janeiro. E só neste sábado, a grande biblioteca flutuante recebeu cerca de 11 mil leitores. O navio Logos Hope está escrevendo uma história bonita. Já passou por 150 países. A carga a bordo, livros. E agora o capítulo está sendo escrito no Rio de Janeiro. O navio está aqui há 9 dias, mas ainda fica mais 8. Até lá, as filas para visitá-lo devem ser assim gigantes, como neste sábado, com cerca de 11 mil pessoas, todas querendo... Ai, muitos livros maravilhosos. Mas é isso, o navio traz 500 mil livros de 5 mil títulos diferentes, a preços populares, a maioria em inglês, mas tem muitos em português e espanhol. A ideia é democratizar a leitura como se fosse um baú de... Tesouros, diferentes tesouros, pessoas, livros, interações, comunicação, amizades, e é isso que a gente tenta trazer para cada porto. O projeto de uma ONG alemã sobrevive com doações de dinheiro, livros e insumos. 400 voluntários de 60 países trabalham aqui sem remuneração. A Nelly é de Stuttgart, na Alemanha, tem 20 anos. Há 2 viaja pelo mundo, não vê os pais, mas a bordo conquistou outra família. Ela diz que compartilha o tempo com pessoas de vários lugares. Tudo o que se faz por aqui é para que a boa leitura não naufrague. Isso fica difícil de acreditar que vai acontecer quando a gente se depara com uma biblioteca flutuante enorme como essa, lotada de gente, todo mundo atrás de uma boa história. Adriano encontrou uma em inglês. A Casa do Espião. O senhor gostou? Gostei muito. Adultos e crianças querem este conto de fadas. É um jogo quebra-cabeça. Que maneiro! Do Rio, o navio segue para Vitória, Salvador e Belém. Lembrando sempre que a boa leitura... Não pode naufragar, não. Definitivamente não. O SBT Brasil fica por aqui. Boa noite para você, bom fim de semana, bom descanso. Obrigada pela companhia, um ótimo domingo para você.